A vida que vivemos hoje é, em grande parte, um resultado das escolhas que os nossos antepassados tiveram. Existe um rastro de caminho pelo qual nós percorremos, um elo inconsciente e hereditário. Carregamos tendências inatas, carregamos tendências inconscientes e que influenciam as nossas escolhas no dia de hoje. Mesmo depois de muitas gerações passadas, os nossos antepassados ainda influenciam os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Nós herdamos muito mais do que apenas características físicas. Nós carregamos no DNA toda a luta que eles viveram, toda a vitória, todo o sofrimento, toda a alegria, toda a tristeza, as crenças, o modo de pensar. Nós carregamos tudo isso a um nível consciente, a um nível inconsciente, a um nível genético. Nós estamos carregando eles conosco. Os nossos ancestrais estão vivos em nós. Nós somos um fruto de toda essa árvore. Certas áreas da nossa vida podem estar bloqueadas por conta de questões que estão mal resolvidas ou pela desonra que nós temos das nossas raízes. E isso que está mal resolvido pode estar se repetindo incansavelmente, fazendo um estrago terrível na nossa vida. Seja os relacionamentos que não dão certo, seja os trabalhos, seja uma questão financeira, uma enorme luta para conquistar qualquer coisa, N coisas, N fatores, N exemplos de coisas que podem estar se repetindo e que está sendo influenciado por esse passado, que muitas das vezes as pessoas não percebem a influência ancestral. E claro que para somatizar tudo isso tem os nossos próprios traumas, as nossas próprias crenças. Mesmo que a gente nunca tenha vivido algo, um trauma, aquilo pode ter sido reforçado pelos nossos pais. Os nossos pais podem ter vivido alguma situação e eles nos programam com aquele filtro que eles têm da realidade, seja pela experiência que eles viveram realmente, ou seja pela crença que foi implantada neles pelos pais deles. E eles transmitem isso, eles transmitem a insegurança, a crença de dificuldade, a crença de escassez. E mesmo que a gente nunca tenha vivido uma situação semelhante, de falta, por exemplo, a gente acredita que a todo momento pode faltar, mesmo que a gente nunca tenha vivido algo assim, porque aquela crença ela foi implantada, ela foi programada. Então são muitas falas repetidas ao longo de uma vida que faz com que a pessoa passe a pensar daquela mesma maneira, de como, por exemplo, como a vida é injusta, de que se tem que lutar muito para conquistar algo, ou o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore. Por mais que no sentido literal não dê em árvore, isso já carrega o peso da dificuldade e isso se torna uma crença. Essas falas elas vão programando. E a pessoa, a criança, o adulto, passa a enxergar a realidade através desse filtro. De novo, podemos não ter vivido diretamente, podemos não ter tido essas experiências diretamente, mas isso foi tão incutido ali no nosso subconsciente que a gente teme, a gente vive com medo, com insegurança, como se a gente já tivesse vivido. E para enxergar isso e curar, demanda muito esforço e vontade. Mas está à nossa disposição, está em nossas mãos fazer isso. E esse é um dos propósitos que todos nós carregamos, que é nos libertar dessas crenças, desses traumas, de tudo isso que nós herdamos dos nossos ancestrais, que foi transmitido de pai para filho. É sobre quebrarmos esse ciclo negativo e libertar toda essa linhagem e a próxima e as gerações futuras. Os nossos antepassados fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Honrar nossos ancestrais não significa
repetir seus comportamentos, seu modo de pensar, honrar e respeitar quem eles foram e entender que graças a ele nós estamos onde estamos hoje, tendo a oportunidade de escolhermos por conta própria, de fazer diferente. E quando quebramos um ciclo, não só nos libertamos, mas libertamos uma linhagem atrás da gente. Não é à toa que a família ela é representada por uma árvore, a árvore genealógica. As nossas raízes, elas precisam estar firmes e bem enraizadas na terra, recebendo um nutriente da terra, para que possa dar bons frutos e crescer. Para vivermos uma vida nova, a vida que sonhamos, nós precisamos curar essas doenças presentes na raiz, pois são elas que estão nos impedindo de viver aquilo que sonhamos, desejamos. Honrar pai e mãe é um dos passos a serem dados, tomados, independente de como eles tenham sido no passado ou como eles são no presente. Mesmo que nós não concordemos com a forma como eles pensam, é preciso entender que existe uma hierarquia familiar e que nós viemos depois deles. O nosso papel é de filho. Nós não podemos ocupar o lugar deles. Não podemos ser pai dos nossos pais ou mãe das nossas mães. Mesmo que eles sejam teimosos ou o que for, o nosso lugar é de filho. Devemos respeitar e honrar as suas escolhas. Existe a autorresponsabilidade de cada um, que é a mesma coisa que o livre-arbítrio. Nós devemos respeitar, honrar o que a gente realmente pode fazer em relação a nós, não em relação ao outro. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de corrigir todos os passos mal dados. Honrar e respeitar pai e mãe também é se curvar para essas energias. A energia do pai, que é ação, que é movimento, que é força. E a mãe, que é emoção, que é intuição, que é autoexpressão. Nós precisamos estar em harmonia com essas energias para crescermos e sermos, independente do que já foi, independente de como eles tenham sido no passado. O que já foi, já foi. Apontá-los como culpados por como a sua vida está hoje é você se colocar num lugar de infantilidade. É você não estar assumindo a responsabilidade pela sua vida onde está. É terceirizar a culpa. Quem faz isso não tem autorresponsabilidade. Quem faz isso é uma criança. Então é preciso parar de se sabotar, de se colocar no seu lugar como adulto, assumir a autorresponsabilidade e fazer o que for preciso para mudar. Buscar uma terapia, buscar por autoconhecimento, não apontando com o culpado, mas assumindo a responsabilidade e procurando uma solução. É isso que um adulto faz. E quando fazemos isso, nos permitimos curar a nossa ancestralidade em nós mesmos. Existem muitas formas, muitos caminhos para vivermos essa cura ancestral, seja constelação familiar, terapia. Todo caminho que te leva ao autoconhecimento é um meio para essa cura, essa libertação. Busque por isso e com certeza você viverá. E é isso. Era isso que eu queria falar. É de extrema importância que olhemos para o passado para entendermos o presente. E como o passado influencia o presente. Como os nossos antepassados estão influenciando nossas escolhas hoje. E a gente nem precisa buscar muito longe. É olharmos para os nossos pais e vermos aquilo que estamos repetindo. O ciclo que deve ser quebrado. É um esforço constante de fazer diferente. Mas para isso é preciso ter consciência e responsabilidade. Honrar e respeitar é o que se espera de nós. Sem julgamento. Faça diferente. Faça o que lhe cabe. Abra mão daquilo que não te pertence. Deixe ir. Faça diferente. Faça do seu jeito. Genuinamente. E é isso. Gratidão pela sua presença aqui nesse vídeo. Espero que a minha mensagem tenha te tocado de alguma forma. E se quiser compartilhar alguma coisa,
deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, gratidão. Namastê.